Sabe quando você começa a assistir uma série assim, pelo capítulo errado? Tipo, você pula uns capítulos assim e vai assistindo. Dependendo da série não faz diferença nenhuma. Tem série que é tanta enrolação, né? Que aí você assiste qualquer coisa e tanto faz. Mas às vezes em algumas séries, algumas sagas, faz alguma diferença para você entender o todo. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti ao Harry Potter... Tem algum fã aqui de Harry Potter? Aí, beleza. A primeira vez que eu assisti ao Harry Potter, eu assisti pelo Harry Potter 4. E aí, assim, não entendi muito nada. Foi o seguinte, eu fui ao cinema naquela assim, nem sei o que tá passando, vamos ver. Aí tava lá Harry Potter, e aí eu fui assistir, não tinha assistido os outros. Aí não fez muito sentido. Aí depois eu tive que resgatar a história e agora eu comecei a entender por que aquilo tudo estava acontecendo. Parece que quando a gente ouve a história de Jesus, a gente ouve pelo capítulo errado, beleza? E aí o capítulo não faz tanto sentido para a nossa vida. Por quê? Porque a gente ouve uma notícia boa sem ter ouvido a notícia ruim antes. Porque tem uma notícia ruim antes, infelizmente. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer... Na verdade, não fui fazer. Eu fui levar uma pessoa que queria doar sangue num centro de doação de sangue. E aí essa pessoa chegou lá na hora de doar, ela estava com a pressão muito baixa. E aí, poxa, eu estava acompanhando o acompanhante, aí falaram para mim assim, poxa, mas você está aqui, por que você não doa então, já que você está aqui? Aí mediram minha pressão, estava ótima para doar, eu não queria doar. Eu tenho um certo problema, assim, ver meu próprio sangue saindo de mim é um problema. O dos outros não, né? Não sei porquê. Aí, cara, aí me colocaram numa cadeira, trouxeram um objeto assim, que não era uma agulha, era um cano, um negócio grosso, calibre grosso, enfiaram no meu braço, falaram assim, ó, mexe o braço. Tinha uma galera, umas mulheres doando tranquilas, e aí eu comecei a ouvir uma voz dentro de mim falando assim, você vai passar mal, você vai passar mal, e essa voz se repetia, você vai passar mal. E aí eu comecei a realmente ficar emocionado com aquela voz dentro de mim, e logo no segundo seguinte a voz se transformou em, estou passando mal, estou passando mal, estou passando mal. E eu comecei a passar mal, comecei a ver tudo escuro. Perceberam que eu estava desmaiando. Era uma cadeira, tipo cadeira de dentista, assim. Aí me jogaram de cabeça para baixo, sem brincadeira, galera. Foi um negócio assim, pô, sabe aquela vergonha que você quer esquecer na sua vida? Aí me jogaram de cabeça para baixo, para o sangue voltar para minha cabeça, para eu não desmaiar. Naqueles instantes ali que eu estava entre esse mundo e a outra vida, eu não sabia onde é que eu estava. Eu ouvi, não sei se foi alucinação, mas eu ouvi alguém falando assim, qualquer coisa a gente joga o sangue para ele de volta. Aí eu pensei assim, cara, imagina jogar o sangue de volta, não vai adiantar nada. Tipo, poxa, eu estou passando mal e ainda vão jogar o sangue para mim de volta. Aí eles tiraram o mínimo de sangue possível e maravilha, me deram um pão de queijo, um quindim, tem esse negócio no final, deram um tapa nas minhas costas assim, parabéns, vai para casa. Beleza, fui para casa. Algumas semanas depois, chegou uma correspondência na minha casa. E aí a correspondência era tipo do órgão de saúde, beleza? E o órgão de saúde me chamava para comparecer num determinado instituto de saúde aqui de Niterói. Quando isso aconteceu, eu não entendi direito, mas aí depois eu fui entender. Cheguei lá, na data que eles pediram, marcaram. E aí quando eu cheguei com aquele papel e mostrei para a atendente olhou para minha cara com a cara de tristeza, tipo assim, pô, coitado de você que recebeu essa correspondência. Aí ela falou assim para mim, tudo bem, você tem que esperar só, o pessoal ali vai te chamar, você vai para a sala tal. Aí eu já comecei a ficar preocupado. Fui chamado para tal sala e recebi uma determinada notícia. Qual era a notícia? Quando eles colhem o sangue para que você seja um doador, eles, por motivos óbvios, né, de segurança sanitária, eles fazem testes com seu sangue para checar se você tem algum tipo de doença contagiosa.
e eles repararam que tinha um traço de doença contagiosa no meu sangue, um antígeno. Mas graças a Deus era só o antígeno. Então, tipo assim, naquele dia eu recebi a notícia que eu tinha sido contaminado por uma doença grave, mas que eu estava curado. Beleza? E aí, qual era o propósito de me chamar e me dar aquele susto? Era investigar a minha família, para saber se alguém da minha família teve contato também com aquele vírus e por isso teria que se tratar. Cara, você consegue entender? Quando eu recebi a notícia da cura, aquilo foi maravilhoso para mim. Por quê? Porque antes eu recebi a notícia de que eu tinha sido contaminado por um vírus, que era um vírus que poderia ser até fatal. Então, as coisas só fazem sentido dentro de uma ordem lógica, beleza? Dentro de uma ordem de história, narrativa, de importância. Quando a gente ouve a história de Jesus e a gente ouve sobre a cruz, a gente ouve a maravilhosa notícia de que a gente pode, através de Jesus, viver eternamente. Nossos pecados estão perdoados, agora a gente se encontra com Deus, agora a gente pode fazer parte da família de Deus. Mas isso não faz sentido nenhum se eu não entender qual é a história desse Deus que criou todas as coisas. Por que que o pecado existe, então, mesmo existindo um Deus que é totalmente bom? Onde que eu me encaixo no meio desse negócio? E como que Jesus pode me substituir no meio dessa história? Tá ligado? Você não entendeu muito o que eu falei. É tipo assim, Jesus me perdoou, mas me perdoou de quê? Pô, se Deus é bom, por que que Ele só não esquece aquilo que eu fiz? Deus não poderia só esquecer o meu pecado? Dizer assim, beleza, esqueci o que você fez, maravilha, segue sua vida. Mas não, existe um preço a ser pago. Por que que precisa ser pago? A Bíblia conta essa história toda, só que a gente só lê o capítulo 3 dessa saga importante, que é a saga de todos os tempos, de todas as histórias. As nossas histórias estão sendo contadas aqui nesse livro. E eu vou tentar explicar isso para você nessa noite rapidinho. Mas vou começar pelo capítulo 3. Jesus diz o seguinte, João capítulo 19, beleza? Versos 28 a 30 diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém, amém. Essa é a última cena aqui da crucificação. Jesus, ele cumpre toda a Escritura, como você percebe. Então tem capítulos anteriores, beleza? Jesus, ele cumpre tudo que está sendo predito nesse livro aqui no Antigo Testamento pelos profetas. Ele cumpre até esse último detalhe da passagem. Então Jesus precisa dizer isso. Ele diz isso de propósito, sabendo que precisa dizer, mas ao mesmo tempo ele diz o que ele diria, que sabia que diria desde a eternidade. E essa que é a grande confusão desse texto e da Bíblia como um todo. A história é a seguinte: primeiro capítulo, esse é o 3, primeiro capítulo da série. Existe um Deus que criou todas as coisas. Então, o que você precisa saber? Existe um Deus que é criador. Esse Deus criador, ele faz todas as coisas de modo intencional. Então, nós não existimos nesse mundo por acidente, por acaso. Não somos fruto de um acidente e do acaso. Não, somos fruto da vontade criadora de Deus. Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, das maiores às menores, do universo, das galáxias, das constelações,
Beleza? Esse Deus criou também aquilo que é microscópico. Esse Deus criou você. Só que quando Ele cria você de modo especial. A palavra de Deus vai dizer que nós somos a excelência da criação, um pouco menores do que deuses. O que isso significa? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Existe um traço em cada um de nós, que é uma marca desse Criador. Nós somos diferentes de todas as coisas. Lá em Gênesis essa parada fica clara. Quando Adão recebe autoridade para dar nomes para todos os bichinhos. Você lembra dessa parte? Deus chama Adão e fala assim, começa a nomear a criação. Nós somos diferentes de tudo mais que foi criado por Deus. Nós fomos criados de modo pessoal por um Deus pessoal e temos pessoalidade. Então, o Deus que existe, esse Deus criador, o Deus que é contado pela Bíblia, o único Deus que existe, esse Deus é um Deus pessoal. Tudo bem? Esse Deus se relaciona. Deus não é uma força. Deus não é uma energia. Deus não é um Deus impessoal com o qual a gente não se relaciona. Não é isso. Deus é um Deus pessoal. E todos nós, em alguma medida, temos relação com Deus. Ou a relação de dizer, não quero você, ou a relação de dizer, eu quero você. Jesus, por outro lado, no Novo Testamento vai dizer que aqueles que não ajuntam, espalham. Então, não existe meio do caminho, não existe em cima do muro. Você, diante de Deus, precisa estar decidido diante desse relacionamento. O fato de você pensar assim, eu não ligo para Deus, já é uma decisão de que você não quer se encontrar e se relacionar com esse Deus Criador. Deus cria os seres humanos e Ele cria tudo bom. Cara, mas como que o mal pode existir então? Olha, existe um Deus que é todo poderoso e Ele é criador, e Ele é bom. Esse Deus bom cria todas as coisas, mas de repente a gente nasce num mundo que é cheio de problema. Cara, você já olhou para o noticiário? Cara, o noticiário é horroroso. O noticiário é péssimo porque mostra só tragédia. Hoje em dia até na caixa de leite eu compro um leite que é um dos mais baratos que tem no mercado. E aí eu sou obrigado a ver na caixa de leite todo dia de manhã uma pessoa desaparecida. Beleza? Está lá uma pessoa desaparecida na caixa de leite. O que a caixa de leite me lembra, e o Instagram e o WhatsApp me lembram também, e o noticiário me lembra também que o mundo é mau. Essa é a doutrina, esse é o capítulo 2. Essa é a doutrina mais fácil de ser comprovada. O mundo é mau, os seres humanos são maus. Por que isso aconteceu? Porque no meio dessa equação entre um Deus bom e o mal existir, existe a liberdade. Então o nosso dilema não é, como que Deus pode ser todo poderoso e bom e o mal existe? Não, a equação completa é, Deus é todo poderoso e bom, mas Ele deu liberdade para aquele primeiro casal. E por isso, por causa da liberdade que Ele deu, os seres humanos escolheram o mal. Os seres humanos escolheram o mal. E agora o mal está no mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que agora todos pecaram, foram separados de Deus. Não há um justo sequer. Se você for uma pessoa razoável. Você não precisa ser uma pessoa perfeita, nem muito sábia. Razoável, você vai perceber que você comete muitos erros na sua vida. Meus queridos, quando eu me deparei comigo mesmo aos 15 anos, eu fiquei perplexo de quem eu era, fiquei assustado comigo mesmo. Quando eu vi quem eu era, aquilo que eu pensava, para que vocês tenham ideia, eu compartilho isso com pesar no meu coração. Eu me lembro que uma vez eu queria ir para uma festa e a minha avó estava muito doente e a minha avó estava quase morrendo. E a minha avó sentia muitas dores ali no final da vida dela. E eu quis que a minha avó sentisse mais dor por um tempo,
para que ela não morresse no final de semana, que eu tinha uma festa, uma maldita festa para eu ir, que eu queria encontrar uma pessoa naquela festa. Então eu desejei o mal da pessoa que me amava, beleza? Eu desejei o mal, minha avó ajudou a me criar. Eu desejei o mal dela de modo totalmente egoísta, porque eu queria ir numa maldita festa da escola. Quando eu me deparei comigo mesmo, eu levei um susto. Sabe aquela história, aquele filme, Retrato de Dorian Gray? O cara vê a sua própria imagem, vê um monstro. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me vi e vi o monstro que eu era a partir do Evangelho. Você pode se julgar bom, mas comparado geralmente por comparações com pessoas que são piores do que você, a gente pensa assim, pô, eu nunca roubei, eu nunca matei, e isso é suficiente, então eu sou uma pessoa boa. Jesus, no entanto, quando ele lê a lei do Antigo Testamento, ele vai dizer para a gente algo que é assustador. Ele vai dizer assim, olha, você pode não ter traído, mas se você pensou em adulterar, você cometeu adultério. Se você cobiçou algo que não fosse seu, você pecou no seu próprio coração, como se você fosse um ladrão. Se você pensou com ódio sobre alguém, você cometeu dentro do seu coração algo semelhante ao assassinato. Na verdade, em todas as coisas que a gente faz, há alguma coisa de contaminação do pecado. O pecado, na verdade, é a gente fazer aquilo que não seja a vontade de Deus. Ainda vou te dar um exemplo que é pior. Eu posso fazer coisas boas com propósitos errados. E se eu faço coisas boas com propósitos errados, para Deus isso é pecado. É isso que Jesus explica para nós. Por isso que a interpretação da lei através de Jesus, cara, é muito pior, muito mais radical. Então vou te dar um exemplo. Eu posso fazer caridade com interesses meus, egoístas. Eu posso fazer caridade para aparecer. Eu posso fazer caridade para eu dizer para mim mesmo que eu sou bom. Eu posso fazer caridade para eu receber um tapinha nas costas. E em todas essas situações, eu faço de modo que isso não glorifica a Deus. E ao mesmo tempo eu estou pecando. Cara, em tudo que a gente faz que não é para a glória de Deus, isso é pecado. Pensa nos 2 maiores mandamentos. Ama a Deus, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, força, alma, entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Em tudo que você faz, você ama a Deus de todo o coração, com toda a sua força, alma, entendimento. Em tudo que você faz, você ama o próximo como a você mesmo. Quando eu comprei essas roupas aqui que eu estou usando, que não são nada demais, eu não pensei em ninguém. Eu não pensei no próximo como a mim mesmo. Eu pensei em mim mesmo e quis fazer da minha própria vontade. Quando eu peguei minha comida hoje no restaurante que eu comi, eu não pensava em ninguém. Não pensava no próximo, pensava em mim e fazia para a minha própria vontade e deleite e prazer. Imagine se todos os nossos pensamentos ruins fossem projetados ali naquele telão. Meus irmãos, eu sou pastor, beleza? Se todos os pensamentos ruins meus de um dia, eu pastor, de um dia fossem projetados nesse telão aqui, eu nunca mais voltaria aqui. Não teria coragem de encarar ninguém que está sentado aqui nesse lugar. Se você for minimamente razoável, você vai se reconhecer pecador também. A grande questão é, cara, por que Deus não perdoa a gente simplesmente? E essa é uma questão importantíssima. Eu me lembro que quando os primeiros irmãos pregaram o Evangelho no Oriente, essa pergunta foi feita. Por exemplo, se você for hoje no Japão pregar o Evangelho, você vai reparar que eles vão ter grande dificuldade, como orientais, japoneses ali, asiáticos, eles têm grande dificuldade de entenderem como que Deus pode ser bom, beleza, misericordioso e justo ao mesmo tempo, porque isso para eles não faz sentido nenhum.
Na verdade, quando esses caras pensam em justiça, eles pensam assim, olha, a justiça não pode ser boa, porque se o juiz for bonzinho, todo mundo vai sair sem pagar pena nenhuma. E o juiz não pode ser mau também, porque se o juiz for malvado, a pena vai ser muito desproporcional, muito pior. Então eles acham que a justiça tem que ser um caminho do meio entre a bondade e a maldade. Só que aquilo que o cristianismo garante para nós é que não, Deus é bom, Deus é justo, mas Deus é misericordioso. E como que pode isso? Se Deus simplesmente dissesse para mim, Clóvis, pô, aquilo que você... Eu te dei o exemplo de um pecado, aquilo que você pensou sobre a sua avó, tá tranquilo, beleza? Vou esquecer essa parada. Deus não seria justo se agisse assim. Imagine, meus irmãos, se tivesse um julgamento, e eu assisti a um julgamento uma vez de um cara que matou o próprio irmão. Eu estava nesse julgamento, eu era amigo desse assassino, que matou o próprio irmão. E aí, imagine que esse cara fosse perdoado pelo juiz, e o juiz dissesse assim, cara, vamos esquecer essa parada, a gente vai te perdoar, e você pode ficar livre agora, está perdoado. O que que a gente, eu estava ali, meu amigo estava ali, eu queria que ele fosse condenado. Beleza? O que que a gente espera como ser humano? Que haja justiça. Se Deus for bonzinho a ponto de perdoar os nossos pecados sem que nada aconteça, cara, isso é totalmente injusto. Por outro lado, a gente tenta negociar essa nossa salvação com Deus por outras coisas que a gente fez. Agora, imagine esse cara, está diante do juiz, e aí ele diz assim, olha, eu matei o meu irmão, mas eu ajudei uma senhorinha a atravessar a rua, eu dei esmola para o homem necessitado, eu já fiz caridade, já fiz doação, já fiz muita coisa boa. Sabe o que o juiz vai dizer para ele? Parabéns, você está sendo julgado aqui, não é por isso não. Você está sendo julgado pelo crime que você cometeu. A partir do momento que nós fizemos a nossa própria vontade, a partir do momento que nós, seres humanos, escolhemos desobedecer a Deus, uma dívida com Deus, o Criador, aquele que fez a gente com um propósito, aquele que fez a gente com um propósito de que a gente vivesse uma vida maravilhosa e perfeita. Uma dívida com Deus foi criada. A única forma de Deus ser justo e misericordioso ao mesmo tempo é se essa dívida for paga. E aí Deus envia o seu Filho ao mundo. O Filho de Deus vem ao mundo, Jesus Cristo. Jesus é o pagamento da dívida. Eu me lembro de uma cena de uma outra saga que vocês não assistiram, chamada Jogos Vorazes. Essa saga era maneira, mas tem uma galera aí que não assistiu. Cara, o que aconteceu? Eles sorteavam um pessoal para participar de um jogo, que era o Jogos Vorazes, tradução do título. Eles sorteavam um pessoal para participar de um jogo, mas era um jogo que você ia lá para morrer. E aí era tudo filmado, tal, aquela, né, sensação de você ver um matando o outro. Você ia para morrer. E aí sortearam uma menininha lá de um vilarejo. Só que aí na hora que a menininha foi sorteada, a irmã dela levantou e falou assim, ó, eu vou no lugar da minha irmã. O que ela está dizendo? Eu vou morrer no lugar da minha irmã, estou disposta a isso. Foi isso que Cristo fez, quando o Pai levanta o braço da sua ira, da sua justiça, para nos atingir. O braço da misericórdia se levanta e refreia a ira em Jesus Cristo. É essa a história da Páscoa. Jesus vem então para pagar a nossa conta. E agora, por meio de Jesus, Ele é o castigo que nos traz a paz. Ele é aquele que paga o preço da nossa dívida com Deus. E agora, em Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A Páscoa tinha um cordeiro que tinha que ser morto, e você passava o sangue na porta para que uma pessoa daquela casa não morresse, para que o anjo da morte passasse por cima daquela casa. Jesus é o Cordeiro verdadeiro. Tudo o que aconteceu no passado era sombra daquilo que Jesus faria. Jesus é a realidade em cores daquilo que foi apresentado como sombras no Antigo Testamento. Jesus é esse sacrifício. Jesus então bebe o cálice da ira de Deus, e ele bebe o cálice transbordante. Há um banquete na presença dos inimigos aqui, como diz o Salmo 23. Jesus, ele cumpre todos os aspectos da lei, toda a necessidade da lei com a sua própria vida. A história de Jesus é maravilhosa. Esse é o 3º capítulo da saga. A história de Jesus é maravilhosa. Jesus não encurta etapa nenhuma. Jesus nasce como um bebezinho. Ele, o Deus que criou todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse que criou todas as coisas, esse agora nasce como um bebezinho na barriguinha de Maria. Esse vai ter que ter as suas fraldinhas trocadas. Esse vai ser agora o Todo-Poderoso, frágil, dependendo da sua mãe. Jesus, já quando nasce, ele aponta para o seu sacrifício e para a sua humilhação. Jesus não nasce num palácio, Jesus não nasce nem numa casa, Jesus nasce num estábulo, numa estrebaria. Jesus nasce num lugar onde os animais nasciam. Seres humanos não nasciam naquele lugar. Jesus nasce naquele lugar. Jesus vive uma vida de humilhação. O mais rejeitado de todos os homens é Jesus. Ele é aquele de quem as pessoas escondem o rosto. O sacrifício de Jesus é tão terrível, tão horroroso, tão atroz, que as pessoas escondem o rosto para não ver aquilo que acontece com Cristo. Na sua vida de humilhação, Jesus se entrega na cruz. O final da história é que Jesus ressuscita ao 3º dia, e essa é a garantia de que nós vamos ressuscitar também. Meus irmãos, o último capítulo ainda vai acontecer, mas esse filme já foi visto por completo. O capítulo 4 foi contado para a gente por João. João viu o futuro, João viu o último dia, João viu o juízo final, João viu a destruição do mal nesse mundo, chamado de a destruição da grande Babilônia. João vê a festa que acontece no final, as bodas do Cordeiro. No final do filme, no final da história, ainda que lá no Éden o ser humano tenha estragado tudo, o final é muito melhor do que o começo. Quando a gente olha para o final, muitas vezes a gente pensa assim, cara, o final vai ser igual ao Éden. Então, no final, a gente vai viver igual Adão e Eva viviam no Éden. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o final é melhor, beleza? Porque no Éden existia a possibilidade do mal, existia a possibilidade da morte, existia a possibilidade da imperfeição, da corrupção, do pecado, existia a possibilidade da queda. Mas lá no final, essa possibilidade não vai existir mais. A gente vai viver uma vida muito mais repleta da presença de Deus do que aquilo que experimentaram Adão e Eva. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, é o que diz a palavra de Deus. 2 lições para você gravar no seu coração. Primeira lição: Deus é justo e misericordioso conosco através de Jesus Cristo. Como que Deus é justo? A dívida foi paga. Quem que paga a dívida? Ele mesmo paga a dívida. O Filho de Deus paga a dívida. Ele se levanta voluntariamente e diz: eu morrerei
no lugar dos meus amigos. Jesus declara: ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou em favor dos meus amigos. Se você é amigo de Jesus, você é considerado justo hoje diante de Deus. Jesus recebe a justiça de Deus para que Deus haja na sua vida com misericórdia. Segunda lição, que é a mais importante de todas: só há salvação em Jesus. Só há salvação em Jesus Cristo. Nada do que você faça será suficiente. Se você quebra um aspecto da lei, você quebra toda a lei. Você não pode nem dizer que você não sabia, porque a criação grita que esse Deus existe, e por isso você não tem nem essa desculpa. No Império Romano tinha um ditado que dizia assim: a lei não poupa os que dormem. Imagine se eu cometo um crime, eu não posso chegar na delegacia ou diante do juiz e dizer assim: eu não sabia que era crime. Não sabia, problema é seu, você vai ser condenado. A lei não poupa os que dormem. Tudo bem? Nem essa desculpa a gente tem diante de Deus. Então é hora de se posicionar, é hora de escolher, é hora de abraçar o Evangelho e o perdão de Deus. É hora de viver uma vida nova. Como que você vive isso então? A única aplicação: entregue a sua vida a Jesus e participe da alegria de viver pertinho de Deus. Já nessa vida, a gente já vive pertinho de Deus, só que muito mais na eternidade. Então aquilo que é garantido na cruz, não é assim: ah, Clóvis, então tem que esperar o filme acabar para eu viver uma vida diante de Deus. Não, essa vida começa agora. A vida com Cristo é muito melhor. Só que no futuro vai ser melhor ainda, porque agora tem Cristo, mas ainda tem dor. Agora tem Cristo, mas ainda tem guerra. Agora tem Cristo, mas ainda tem doença. Agora tem Cristo, mas ainda tem morte. Em breve, a morte será vencida, a morte morrerá. Nós participaremos do funeral da morte. Nós ressuscitaremos com Cristo. Em breve viveremos a eternidade com Ele. E aí vai ser Cristo sem dor, vai ser Cristo sem morte, vai ser Cristo somente, e isso vai ser maravilhoso. A ordem das coisas será invertida, tudo que é verdadeiramente valoroso terá valor, e aquilo que não tem valor nenhum será pisado por nós. Eu amo a imagem que a Bíblia traz, que é que nesse futuro, no 4º capítulo, no momento final, nós pisaremos, as ruas são de ouro, beleza, os muros são de pedras preciosas, nós pisaremos a riqueza desse mundo. Tudo que a gente falsamente acreditou que faria algum sentido acumular nessa vida, como qualquer tipo de riqueza, isso vai ser pisado, vai ser o pó da nossa sandália. Aquilo que realmente tem valor, isso vai ser visto como algo valoroso, que é a presença de Cristo. Cristo resplandecerá no nosso meio, não será mais necessário sol e lua, nem nada disso. Cristo brilhará no nosso meio. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. Meu irmão, isso é a Páscoa. É simplesmente isso que Jesus nos garante. É simplesmente isso. A vida eterna garantida do lado dele. E mais, para finalizar, você ainda pode guardar essa certeza no seu coração. Hoje, guardar essa certeza no seu coração, que nem morte, nem vida, nem anjos, demônios, presente, futuro, altura, profundidade, qualquer coisa na criação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, Senhor.
Muito obrigado pelas promessas que nos são garantidas em Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Teu Filho tomou o nosso lugar naquela cruz. Muito obrigado pelo sangue derramado. Muito obrigado pelo perdão dos pecados. Muito obrigado pela vida eterna. Muito obrigado pela ressurreição ao terceiro dia. Muito obrigado porque nós fomos vistos por João no último dia, comemorando nas bodas do Cordeiro. Que seja breve, que o Senhor volte logo e termine essa história. A gente pede que seja assim como igreja, em nome de Jesus. Amém.